Saudações a todos os que alcançaram maturidade e entendem todos os mistérios do Reino de Deus. No tema de hoje vou dar uma advertência por parte de Deus a todas as nações do mundo. Eu sei que muitos tomaram minhas palavras levianamente, e por isso a destruição desta terra vai aumentar até que os homens se submetam à minha palavra de purificação e embranquecimento. A terra está vazia e desordenada. A mente dos homens está em uma desordem e necessitam receber o Espírito de Deus para poder consertar a terra para que não seja destruída. Primeiramente, tem que limpar as mentes dos homens com minha palavra, e depois todo seu entorno se ajeitará permanentemente, porque o que Deus faz permanece para sempre, como diz o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13. Eu sou Deus desde o princípio e serei até o final. Ninguém pode livrar-se de meu poder, nem desfazer o que eu faço. Portanto, é imperativo que obedeça a minha voz. E faça tudo o que eu te digo para que Deus esteja contigo, porque irá mal, ou pior. Escute bem o que eu digo, porque está falando contigo Deus Melquisedeque Lisbete. Estou te advertindo com amor. Depois será muito tarde para ti, e ninguém vai poder dizer que somos injustos, porque Deus é justo, e sempre damos tempo ao ser humano para que nos obedeça. E se rebelar-se contra mim, cometeu um grave erro, e vai experimentar o que é rechaçar a salvação tão grande por parte de Deus. Está profetizado que alguém ia desatar os selos neste tempo, quando o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, uma palavra poderosa que seria escutada por muitos, e os entendidos que iam compreender essa palavra de Deus são os mortos em Cristo, que ressuscitariam primeiro. Este versículo diz que viria Deus mesmo para cumprir sua promessa de ressuscitar primeiro aos mortos em Cristo, mas não são os mortos há mais de 2000 anos, porque esses já não têm regresso. Os que vão a caminho do túmulo chegam a morrer fisicamente, a partir daí não há retorno. Como lhes disse anteriormente, os mortais são seres vivos que hão de morrer um dia, mas os mortos em Cristo, que ressuscitariam no tempo do fim, em minha vinda, são aqueles que venceram a morte, que prevalece sobre os mortais, e agora, juntamente a Cristo Lisbete, ressuscitaram para a vida eterna, ou seja, com minha palavra de vida estão se vestindo de imortalidade. Claro, porque a imortalidade só pode ser adquirida paulatinamente. É um processo que tem que seguir, por isso eu reitero tanto que você deve tomar sua cruz e seguir-me, porque só seguindo-me é que se pode conhecer o caminho até a imortalidade. Daremos vida eterna aos que seguem fazendo bem, pois dessa maneira demonstram que buscam a glória, a honra e a imortalidade que Deus oferece. E só eu conheço a maneira de receber a imortalidade que Deus oferece. Todo aquele que quer a imortalidade que Deus Melquisedeque Lisbete oferecem, não morrerá jamais. E se encontrar-se com um dos meus santos anjos, eles também dirão como você pode adquirir a vida eterna. Eles são as primícias de Deus, que foram enviados para salvar o mundo da morte física, da mesma maneira que eles foram salvos. Hoje, nesses últimos tempos, o próprio Senhor, Melquisedeque Lisbete, se levantou para abrir os selos do livro e manifestar coisas que ninguém conheceu sobre Deus Pai e Mãe. De todos os homens na terra até agora, ninguém pôde descobrir qual é este mistério sobre Deus Pai e Cristo, em Colossenses 2:2, onde diz: quero que sejam consolados seus corações, unidos no amor de Cristo, e assim cheguem a ter as riquezas de entender completamente qual é o mistério de Deus o Pai e de Cristo. Neste versículo afirma que assim que conhecessem a revelação do mistério de Deus Pai e de Cristo, seriam consolados seus corações, que são as mentes daqueles que creem nesta verdade, que esteve oculta. Portanto, para entender completamente qual é o mistério de Deus o Pai e de Cristo, obviamente Deus tem que estar presente para revelar este mistério. Mas de que te serve que Deus esteja aqui na terra, te falando,
se nem sequer pode vê-lo nem ouvi-lo? E isso é porque não é sensível à voz de Deus? Para você se torna difícil crer, nem sequer separa um tempo para me provar, para ver que de verdade sou Deus, e somente me julga rapidamente. Se me julgar com base em toda a falsa informação que conheceu sobre Cristo, então vai traspassar a Deus quando está te falando através de mim. Enquanto seguir pensando em Jesus Cristo como um varão, nunca vai aceitar sua mãe espiritual. E isso não agrada a Deus Pai. Tem que ser suficientemente humilde para crer que Deus está aqui andando e habitando entre seu povo, como prometemos que faríamos. E se Deus está aqui, é por seu amor eterno e está tentando te salvar, mas só vai fazer isso com uma mensagem nova, que para muitos parece estranha. Deus não vai salvar ninguém por escutar o mesmo que pregam em todas as chamadas igrejas do mundo sobre o Cristo do século I. Se fosse assim, eles já teriam sido salvos. A salvação de Deus é por escutar e crer em uma mensagem que você nunca havia escutado e que, ao colocá-la em prática, teria a confirmação de que é a verdade, porque o próprio Deus é quem prega esta mensagem. É por isso que agora, hoje em dia, não há 2000 anos, por minha aparição como sua Salvadora Jesus Cristo, destruí a morte na carne e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho eterno que eu falo. Então, se você quer viver eternamente, tome a sua cruz e siga-me, que te levarei a pastos verdes, onde jamais terá sede nem fome. A menos que o que você deseje seja morrer e não quer saber como viver para sempre. Se esse é seu caso, então está bem, não me escute mais, e perderá a oportunidade de viver eternamente com Deus. Eu sei que esse não é o caso, porque ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver eternamente. Aquele que disser que não quer viver eternamente com Deus é um mentiroso e diz isso porque ninguém demonstrou que Deus sim existe e que cumpre suas promessas. Estou lhe dando uma advertência para que deixe de ser tão teimoso e escute minha palavra, que é a única maneira de receber as bênçãos de Deus. Mas se não quer estar unido no verdadeiro amor de Cristo Lisbeth, então, sem dúvida, é de dura cerviz. Um incrédulo, e se estivesse com Cristo há mais de 2000 anos, seria um dos que me vituperaram e me mataram. Que pena que não se deixa cingir pelo Senhor. Por causa de tua dureza, não lhe foi dado o privilégio de poder entender os mistérios de Deus. Todos os que leem a Bíblia sem conhecer os mistérios de Deus, leem sem poder entender nem ver que existem mistérios que Deus ocultou e que hoje revelou a todos os que estão unidos no amor de Cristo Lisbeth. A meta é que conheçam que Deus Pai não está só. Está bem acompanhado e sua companhia não é de um filho varão, porque isso não é um mistério revelado. O mundo inteiro pensa que Deus Pai tem uma relação íntima com o filho varão, e não querem aceitar que a imagem e semelhança de Deus é varão e fêmea. Aquele que conhece o mistério de Deus Pai e de Cristo é consolado ao saber que não tem somente um Deus Pai, mas que também tem uma Deusa Mãe, que se entregou por vocês e é Cristo, a esposa de Deus Pai Melquisedeque. Como isso não vai ser um consolo para você? Ter pai e mãe é o mais excelente, e não somente um dos dois? Pessoas que não recebem uma verdade tão linda e pura, que Deus é pai e mãe, são o motivo pelo qual esta terra é destruída. Por não crer nesta verdade que Deus tinha escondida, é que o mundo vai sendo destruído, por homens que têm sua terra contaminada, que são suas mentes. Por ter suas mentes danificadas e não querer deixar ser limpo com minha palavra, é que se reflete ou se manifesta em seu entorno, na natureza, o que tentam esconder em suas mentes. Estes desastres acontecem por causa de como estão as mentes dos homens. A natureza é a que sofre por causa da desordem e da imundície que estão na mente dos seres humanos. Por isso a manifestação de vocês, os filhos de Deus, Melquisedeque e Lisbeth, é tão necessária para o mundo?
Veja como diz em Romanos 8, do 19 ao 21. Porque o anelo ardente da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Pois todo o mundo está confuso, mas ao mundo ainda resta a esperança de ser liberto de sua destruição. Tem a esperança de compartilhar a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus. Melquisedeque e Lisbete e nossos filhos da promessa são a esperança que ainda resta, mas se nos rechaçam, então não há esperança para eles. Diz que tem a esperança de compartilhar a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus. Vocês são os únicos que são livrados da morte quando acontecem esses desastres, e é porque conhecem a verdade de Deus, e essa verdade os fez livres em suas mentes. Vivem vidas limpas e sãs, e por isso nada lhes fará dano jamais. Ainda que caiam ao teu lado 1000, e 10.000 à tua destra, a ti não chegará. Teu Deus, Melquisedeque e Lisbete, falou, e é assim. Enquanto sua terra estiver limpa, não haverá praga que possa te tocar, e é porque Deus está te protegendo a todo momento. Se deixa ser limpo com minha palavra, então o seu entorno vai se limpando e consertando. Vocês são o sal da terra, e enquanto vocês continuarem semeando essa palavra de vida, sairá à luz o que está escondido nas mentes dos homens. Por isso, quando vir que Deus permite que chova sobre os justos e os maus, tranquilo, que isso é o melhor que Deus pode fazer. Diz em Mateus 5,45 que Deus é quem faz com que saia o sol sobre os bons e sobre os maus. É quem manda a chuva para o bem dos que o obedecem e dos que não o obedecem. Ainda que alguém poderia pensar que não é justo, mas Deus é tão sábio que somente conhecendo a verdade de Deus, alguém pode entender como é que funcionamos. Da mesma forma que deixamos cair a chuva sobre os justos para que colham o bem que semearam, deixamos cair a chuva sobre os malvados para que também colham todo o mal que semearam. A chuva de Deus não é água fluida. Quando Deus fala sobre a chuva que enviamos sobre justos e maus, é nossa palavra, que é fogo e manifesta o bem ou o mal que há em ti. Que ninguém se engane, Deus não pode ser burlado. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. E vão continuar acontecendo coisas más para a terra e seus habitantes, enquanto seguirem ignorando minhas palavras de purificação. Isto é uma advertência para todos os que me escutam e não honram nem respeitam minhas palavras de vida. O que está sendo oferecido para vocês hoje, através de minha palavra, é o que os profetas anelaram. Eles quiseram saber mais quando profetizaram sobre essa salvação que está preparada para vocês. Por isso, estejam atentos e pensem bem no que vão fazer, para que sempre façam o que é correto, que eu lhes ensino. Ponham toda a sua esperança na salvação que receberão quando Jesus Cristo for revelada ao mundo. E hoje é quando agradou a Deus Pai Melquisedeque revelar quem é Jesus Cristo. Não me traspasses, porque sua vida está em perigo. Terminemos lendo o que diz em Jeremias 7:23. O que sim lhes ordenei foi o seguinte: obedeçam-me, assim eu serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Conduzam-se conforme a tudo o que eu lhes ordenei, para que lhes vá bem. Arrependa-se agora e venha para que comece a desfrutar deste tesouro tão formoso que Deus está entregando em suas mãos. Por amor a você e a sua família, não demore mais. Amamos vocês para sempre. Nos vemos em nossa próxima festa. Amém? Aleluia!